e que foi convidada para apresentar-se aqui no encontro, no serviço de acolhimento familiar e profissionalizado, e vem trazendo experiências da França, e também já mora há 30 anos na França, e já há mais de 10 anos você vem para Campinas para fazer esse trabalho, né? Como que é para você? Pois é, eu moro na França há mais de 30 anos, eu trabalhei 25 anos com o Tribunal das Crianças em Paris, e trabalho há mais de 20 anos na França com acolhimento familiar. Em 2004, eu tive num congresso internacional no Rio sobre acolhimento familiar. Eu tive o prazer de conhecer Jane Valente, e foi assim um encontro rico de imediato. A partir desse momento, nós começamos a ter um trabalho de intercâmbio França-Brasil. A França não é um modelo, né? A França tem muita experiência com acolhimento familiar, e já tem, quer dizer, que é um trabalho que começou lá no século XVIII, que cresceu muito, tem mais de 50 mil crianças acolhidas em acolhimento familiar. E as trocas que nós temos aqui no Brasil, e temos em Campinas em particular com a Jane, são muito, muito ricas, muito interessantes, e que até me ajudam a pensar no meu trabalho na sociedade francesa, né? Agora, se lá não é exemplo, como que traz então como que funciona o trabalho de intercâmbio? O que acontece é que a França tem experiências muito diferentes, né? Tem várias, tem múltiplas, tem centenas de experiências de acolhimento familiar. Então, por exemplo, eu trabalho com famílias acolhedoras, dando formação para famílias acolhedoras. Formação continuada, formação também inicial, porque a formação lá é obrigatória, as famílias acolhedoras são profissionais. Trabalho também dando formações pontuais, por exemplo, sobre criança pequena, sobre a sexualidade infantil, sobre a dificuldade com a família de origem, enfim, tem dezenas e dezenas de temas, né? E o que eu gosto muito de fazer na França é o acompanhamento das famílias acolhedoras. Estou falando do meu caso, mas tem múltiplas experiências, mas, por exemplo, as famílias acolhedoras, elas acolhem também os problemas das famílias de origem, porque as crianças, elas vêm carregadas de problemas, né, de dificuldades, então elas precisam, as famílias acolhedoras precisam falar do trabalho delas e falar com profissionais, e ter digamos assim, que estejam ouvindo essas dificuldades. Então, eu tenho grupos de famílias acolhedoras que eu encontro uma vez por mês, e elas trazem os casos difíceis que elas estão lidando. Elas vão pagar por isso. Vão pagar por isso. Nós até falamos ontem da dificuldade dos adolescentes. Os problemas que vêm mais tarde são frutos em muito, não unicamente, mas em muito, do não acompanhamento da pequena infância. E aqui no Brasil, aqui em Campinas, por exemplo, você vê um trabalho profissionalizado ou ainda não? Eu até comento muito isso com a Jane. Eu acho que aqui em Campinas está nascendo, mas já está existindo há muitos anos, o que eu considero uma verdadeira política pública, ou seja, mais do que um programa. Eu sou um pouco crítica com essa palavra, com esse termo de programa, porque o programa é muito ligado à figura política, o político vai embora e acaba o programa, não há uma transmissão do saber, das experiências de profissionais para os que vêm depois, enquanto que eu considero que aqui em Campinas, que é um trabalho que eu acompanho desde 2004, na verdade, desde que eu conheci a Jane, o primeiro encontro que a gente teve aqui em Campinas foi em 2005. Ou seja, eu acho que aqui está se criando realmente uma política pública. E eu faço uma grande diferença entre política pública e programa. Porque na política pública existe uma transmissão do saber, uma transmissão dos erros, das experiências de profissionais. Inclusive, as publicações, né, vêm dessas experiências, né? A Jane, por exemplo, publicou conosco artigos na França. Nós temos uma revista, no nosso organismo de formação lá, nós temos uma revista
são livros, na verdade, que publicamos 2 exemplares por ano, e a Jane já publicou, nós temos outros profissionais brasileiros que publicam. Então, eu acho que o que a Jane está criando aqui, o que está se criando em Campinas, é uma verdadeira transmissão. Criar experiências, criar serviço, criar política pública, criar transmissão desse saber, porque é disso que nós formamos profissionais. É porque o conhecimento vai ficar, e o programa ele pode ser efêmero, ele é né? interrompido, efêmero. E isso é realmente uma lástima, né? Bom, e os principais resultados, o que é esperado, por exemplo, do SAPEC e do Conviver na sua visão de psicanalista? Eu acho que o que é esperado do SAPEC, que eu conheço há bastante tempo, é que essas crianças beneficiem do fato de viver em famílias nas quais elas podem se desenvolver plenamente. Ou seja, mesmo que seja por períodos curtos, de alguns meses, de 2 anos, as crianças, sobretudo pequenas, elas são marcadas por esse encontro com uma outra família que estrutura a vida delas. São crianças que vêm de famílias com muitas dificuldades, com muitos problemas. Então, eu acho que o programa familiar, o acolhimento familiar, é um sistema de proteção à infância que verdadeiramente escreve a criança, escreve para a criança uma experiência familiar positiva. Ou seja, naquela família, ela encontra um lugar para ela encontra o desejo dos adultos com relação a ela encontra uma maneira de educá-la e de enquadrá-la, de organizar a vida dela, de pensar a vida dela, que marca a criança. Então, eu acho que o acolhimento familiar, aqui em Campinas, ele está dando essa possibilidade para as crianças, né? Mas, na sua visão, assim, uma curiosidade minha também, essas crianças, essas pessoas, elas se recuperam desses traumas? Como que a senhora enxerga isso? Olha, eu acho, pela minha experiência, assim, com a ajuda dos programas, obviamente. Com a ajuda dos atendimentos. Eu acho que realmente, o quanto mais cedo possível houver uma resposta aos problemas dessas crianças, mais eficiente, digamos assim, os melhores serão os resultados para ela, né? O que eu acho é que deve haver uma continuidade na vida da criança. As rupturas, as separações brutais são terríveis. Então, eu acho que o atendimento... Não existe, digamos assim, a gente não está... Eu acho que o papel da proteção à infância não é salvar a criança. Não é um programa de salvar, não é um objetivo de salvar. No sentido de que a gente não salva ninguém de problemas tão graves, mas é trazer respostas positivas de maneira que essas respostas se inscrevem nos sujeitos, nas pessoas que são as crianças pequenas, e elas conduzem vida afora essa resposta positiva, esses encontros positivos que ela teve. Isso realmente eu acredito, que quanto mais cedo possível houver uma resposta dos serviços, dos profissionais, melhor será para a criança. Tá certo. A família acolhedora é aquela que fica um tempo com as crianças. Sim. E depois os próximos passos é encontrar ou devolver para a família original ou que vai para adoção, é isso? No caso, no Brasil, sim. Na França, as crianças mais dificilmente vão para adoção. Muito mais dificilmente, aliás, porque existe toda uma tradição na França, com mil problemas, enfim, mas uma tradição de trabalho com as famílias de origem. Então, as crianças estando em família acolhedora, ao mesmo tempo, existe um trabalho com as famílias de origem que não é limitado no tempo, ele pode durar uma vida inteira, né? Por exemplo, no caso de pais que têm quadros psiquiátricos, que não podem ter as crianças com eles no cotidiano, mas o sistema francês, como é um sistema organizado há muito tempo e um sistema que tem uma certa riqueza de meios, a criança ela pode ficar acolhida em família acolhedora ou acolhimento institucional, visitando os pais, que são impossibilitados de tê-la no cotidiano, mas ela não perde o vínculo com os pais. No caso do Brasil, existe sim essa possibilidade da criança ser adotada se não houver
um resultado com, digamos assim, uma evolução da situação familiar. Mas né? o sistema da França é melhor, então, porque ela deixa a convivência acontecer. Agora, aqui, pelo que eu entendi, essa convivência pode não acontecer, depois pode haver uma resistência da criança não querer voltar para o antigo lar, né? Eu acho que não é exatamente isso. A gente está me mostrando assim que não é exatamente isso. A criança, de qualquer forma, quando ela vive numa família e ela é bem tratada numa família, vai criar uma ligação forte, um vínculo forte com essa família. Agora, eu particularmente, eu acho que o que está se criando aqui, eu acho também que essa é uma dimensão que a Jane tem investido bastante, é criar um verdadeiro trabalho com as famílias de origem. Ou seja, que a criança sinta que ela sai, que a origem dela é numa família com dificuldades, mas que ao mesmo tempo ela pode ir para uma outra família sem, digamos assim, escapar, fugir da sua própria família de origem, né? Porque a gente não zera, né, a nossa cabeça, a gente sabe de onde a gente veio e é importante a gente guardar as marcas diferentes que a vida nos dá. A marca de origem é uma coisa, né? A marca do que vem depois são outras marcas e a gente tem que viver com isso, porque a humanidade a gente não muda, né? Muito bem, então, a conversa aqui com a psicanalista franco-brasileira, mas é brasileira, né? Eu sou Só está morando em Paris, mais de 30 anos. Marlene Yuxi, muito obrigado pela entrevista. Muito Tem mais obrigada alguma a você, colocação que a senhora gostaria de fazer? Olha, a colocação que eu gostaria de fazer é que eu acho que o Brasil está num momento muito frutífero de criação de políticas e de uma evolução realmente do trabalho com criança, com família, e eu fico muito contente que isso esteja acontecendo, apesar das dificuldades políticas que o Brasil está vivendo e tudo, e eu dou, assim, um maior apoio ao trabalho que a Jane Valente está desenvolvendo aqui, a Campinas, que eu acho que, em termos nacionais, que eu conheço também em outros estados, o que está acontecendo em outros estados, eu acho que o que está acontecendo aqui é muito positivo, e eu desejo que isso tenha realmente um caminho longo e frutuoso. Tá certo. Muito Muito obrigada Paulo. pela participação, viu? Deixa eu só perguntar alguns dados para você, para eu só por depois colocar lá. Você nasceu no Brasil.